E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Depois do último vídeo que eu postei aqui narrando a minha primeira experiência lúcida fora do corpo, né? Minha primeira projeção astral lúcida, ou desdobramento lúcido, uma amiga minha me mandou uma mensagem com uma dúvida a respeito de um termo que eu usei, cordão de prata. E realmente no vídeo ficou uma coisa meio obscura, assim, né? Sem muita explicação o que era aquele tal cordão de prata que eu não tinha conseguido ver durante essa projeção e tal. E para a gente tratar do cordão de prata, eu vou explicar brevemente aqui. A gente tem que lembrar das hipóteses da existência de vários corpos físicos, materiais e semimateriais, né? Que é a nossa consciência, pela qual a nossa consciência se manifesta. O primeiro deles é o mais evidente, é esse corpo material que a gente chama de soma físico, né? Esse corpo que a gente vê aqui no plano material denso. O próximo deles seria o energossoma, o corpo energético, que faria exatamente a conexão entre esse corpo físico material mais denso e um corpo um pouco mais sutil, que seria o corpo astral, ou psicossoma, ou corpo emocional, né? A gente vai encontrar esses vários nomes aí em certas linhas, né, de estudo e tal. E por último, o corpo mais sutil, que seria o corpo mental ou mental soma. Então são basicamente esses 4 corpos. O corpo energético, ele seria responsável por fazer essa conexão, como eu já disse, entre o corpo material, soma, né, físico, e o psicossoma, que seria o corpo astral, que seria um pouco menos denso, né, o corpo emocional. Quando a gente faz essa projeção da consciência, as experiências fora do corpo, o que acontece é que o nosso corpo emocional, ou psicossoma, ou corpo astral, ele é projetado para fora desse corpo, desse soma físico, que a gente vê aqui no plano material mais denso. E a conexão entre esses 2 corpos, ela permanece, evidentemente, só que ela se prolonga. Então esse prolongamento que faz a conexão entre o corpo denso que está ali deitado na cama ou sentado em algum lugar, enfim, e o psicossoma que está em outro lugar ou em outro plano, ou às vezes até nesse mesmo plano aqui, mas em outro lugar, formam exatamente isso que os ocultistas e os espiritualistas costumam chamar de cordão de prata, ou cordão fluídico, ou elo espiritual, né? Existem vários nomes. Então, basicamente, o cordão de prata seria esse filamento ou esses filamentos que fazem a conexão entre o corpo físico, né? Normalmente eles são compostos desse material fluídico, semimaterial, né? De natureza semimaterial, são exatamente esse prolongamento, né, que faz essa conexão entre esses 2 corpos. Normalmente, o que se relata é que esse cordão de prata, esse cordão fluídico, né, que não é cordão de prata, né, gente, é só uma maneira de dizer. O que mais se relata, um percentual assim, alto dos relatos, é que ele liga no psicossoma, muitas vezes ou pelo meio pela nuca aqui, né, ou então pelo alto da cabeça, e normalmente se prolongando até a pineal, até a glândula pineal, o chakra coronário aqui até a pineal. E a ligação no corpo físico, os relatos são muito diversos também. Tem muita gente que vê ele entrando também pela cabeça, tem gente que vê ele entrando pelo plexo solar aqui, por essa região do abdômen. Então, assim, os relatos são os mais diversos. Mas a verdade é que, muito provavelmente, a hipótese mais provável é que ele se ligue ao corpo físico por meio de todos os chakras aqui do coronário, do frontal, do chakra laríngeo, aqui também do cardiochakra, do chakra umbilical, do chakra sexual e do chakra base, né? Então, muito provavelmente, esse corpo espiritual, ele permeia todo o soma físico, então muito provavelmente esse cordão de prata se liga por todos os pontos do corpo físico também. Mas normalmente ele é visto mais densificado em determinados pontos, né? E tem gente que relata que é mais aqui, tem gente que relata pela nuca,
né? Enfim, existem uma diversidade aí de relatos a respeito disso. Como eu disse, eu nunca vi, nem nessa primeira vez, nem naquela primeira projeção que eu fiz, e nem nas minhas outras projeções também, eu nunca cheguei a ver o cordão de prata. Mas eu já pude sentir ele numa projeção até bastante recente, de um ano atrás talvez, em que eu fiz a saída como se eu estivesse levantando da cama, assim, é como se eu estivesse despertando, minha saída, essa experiência fora do corpo, né? Foi como se eu estivesse despertando, meu psicossoma saiu, assim, levantou, sentou na cama, e aí eu tentei, eu sabia também lucidamente, ou pelo menos semi-lúcido, porque eu ainda estava ali mais ou menos naquela faixa de atividade ali do corpo energético e do cordão de prata, né? Então, normalmente, quando a gente está naquela faixa ali muito próximo ao corpo físico, a nossa lucidez é um pouco diminuída. Então, eu estava consciente de que eu estava fora do corpo, mas eu não estava ainda completamente lúcido. E eu me lembro de eu tentando me desvencilhar do corpo físico, de eu tentando levantar e de eu sentir o corpo energético, o cordão de prata aqui nessa região toda aqui, como se estivesse me puxando, assim, como se fosse um chiclete mesmo, uma goma, né, que me puxando de volta para o corpo físico. Então, embora eu não tenha visto esse cordão de prata ainda, eu já pude sentir, né, energeticamente a atividade dele, né? Então, é uma hipótese também muito provável de que exista realmente esse cordão de prata que faz essa conexão entre o corpo, o psicossoma, né? O corpo emocional, o corpo astral e o corpo físico, porque é justamente essa conexão que faz com que, por exemplo, quando você está numa experiência fora do corpo, numa projeção, que quando você pensa no corpo físico, alguma coisa te puxa de volta. Né? Quem já teve experiência fora do corpo também sabe disso. Então aquilo ali também, muito provavelmente, você está experienciando ali, né? Experimentando uma atividade, um efeito do cordão de prata também, que é aqueles filamentos energéticos ali te puxando para dentro do corpo de novo, né? Então é uma parte também muito importante do estudo das hipóteses das experiências fora do corpo, da projeção da consciência, né? A título de curiosidade, esse termo, cordão de prata, ele foi tirado inclusive da Bíblia, do livro chamado Eclesiastes, né? Eu tenho até aqui para ler para vocês. Então, a gente não sabe se realmente o Eclesiastes estava se referindo. Muito provavelmente estava, mas a gente não tem certeza, não tem como ter certeza de que ele estava se referindo realmente a esse cordão fluídico, né, perispiritual que liga os dois corpos. Mas, pelo texto aqui da Bíblia, é muito provável que estivesse mesmo. E os ocultistas, os espiritualistas do século XIX e tal, pegaram esse termo aqui da Bíblia e passaram a usar ele para definir esse cordão fluídico, né? Então eu vou ler aqui para vocês, o Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1 até mais ou menos o versículo 7. Ó. Ele começa mais ou menos desse jeito. Ó. Lembra-te de teu Criador nos dias de juventude, antes que cheguem os dias maus e se aproximem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. Antes que se obscureçam o sol e a lua e as estrelas, e retome. Quer dizer, ele está falando para você lembrar do seu Criador antes de você morrer, antes de você envelhecer, né? Enfim. E aí depois, ele, saltando um pedaço aqui, ele continua, né? Antes que se, né? Quer dizer, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o cordão de prata, se despedace a taça de ouro, a jarra quebre na fonte e a roldana arrebente no poço. Então o pó retorna para a terra, tal qual era. Então, quer dizer, ele está dizendo que esse rompimento do cordão de prata seria uma metáfora para o momento da morte, né, em que se rompe aquele elo entre o corpo espiritual e o corpo físico. E aí depois a gente tem várias referências disso também, inclusive aqui no Livro dos Espíritos, tem aqui na pergunta 135 aqui do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Há no homem outra coisa além da alma e do corpo?
os espíritos respondem: ao laço que une a alma e o corpo. 135A. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Então aqui ele fala exatamente desse cordão fluídico, né? A gente vê depois também na literatura espírita, naquele próprio livro Nosso Lar, do André Luiz, também psicografado pelo Chico Xavier, eles falam também do cordão fluídico, uma passagem até muito engraçada. Quem quiser ler Nosso Lar, é um livro muito interessante também, para fazer pesquisa também de comunidade extrafísica, né, e tal. É uma passagem muito interessante que o André Luiz, já morto, né, já desencarnado, né, em outro plano, já em Nosso Lar, ele vê duas entidades, assim, duas pessoas, mas muito brilhantes, assim, com filamentos prateados, assim, iluminados, saindo dos corpos e tal. E ele fica com muito medo, imaginando que era uma assombração, né, e tal. E aí um dos personagens explica para ele: não, isso aí são só pessoas encarnadas e que estão tendo experiências fora do corpo, e eles ainda são ligados pelo corpo material, ao corpo material, por esses cordões fluídicos, né? Justamente o cordão de prata. Então, vocês vão encontrar aí na literatura espírita e espiritualista várias menções a esse cordão de prata, que faz esse laço entre o corpo físico, né? E que faz com que o nosso psicossoma, o corpo astral, o corpo perispiritual, possa animar, né? Possa agir sobre esse corpo físico, né? Enfim, e fazendo a ligação, né, para que a nossa consciência possa habitar esse corpo físico aqui por meio desse laço semimaterial, né, que faz a intermediação entre esses dois corpos. São hipóteses interessantes, né? Então acho que é isso, era só para esclarecer mesmo essa questão, e aí nós vamos continuar com os vídeos, aí a gente se vê daqui uns dias. Obrigado, então, um abraço para todos.